Que a doce e preciosa paz de Cristo repouse de forma profunda, firme e intensa na sua alma. Que nunca falte a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, a paz real, a paz que vai além das nossas condições de entender como essa paz funciona. Uma paz que, muitas vezes, humanamente falando, a situação está preta, como diria o ditado popular, a casa está caindo, o desemprego, a enfermidade, o luto, a dor, as mentiras, os enganos, as traições, as barreiras, enfim, estamos passando por situações difíceis. E isso é para todos. Jesus, ele nunca iludiu a ninguém, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Porque quando você lê a palavra, você fica inteirado do porquê, do para quê, da finalidade das lutas. Você que lê a Bíblia e está passando por aflições, você sabe que Jesus já tinha nos alertado: no mundo tereis aflições. Você que lê a Bíblia e porventura está passando pelo vale da sombra da morte, opa, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você que lê a Bíblia, quando você vê aí notícias dessas pandemias, fome, enfermidades, corrupções, violências, criminalidade, pornografia, imoralidade, maldade, crueldade. Quando você vê essas coisas que o mundo tem trago como um esgoto, uma enxurrada, uma fossa, você vai se lembrar que a palavra já tinha nos alertado. Então, quando você lê a palavra de Deus e você passa pelo vale, pelo deserto, pelos desgostos da vida, por mais difícil que seja a situação, você vai respirar fundo. Deus já tinha me alertado. É por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Porque aonde há o conhecimento de Deus, há esperança. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida. Você vai se lembrar que está escrito que Jesus prometeu estar contigo todos os dias. Leia a Bíblia. Tire tempo para meditar na palavra do Senhor. Eu estava esses dias lendo um jornal que o meu pai comprou e deixou aqui na minha casa quando ele esteve aqui a última vez. Ele gosta muito de ver, principalmente quando está relacionado ao jogo do time que ele torce. E como estava nos dias dos jogos do Atlético, aquela expectativa de ser campeão, a rivalidade, né? Enfim, traz muitas notícias sobre o esporte. E ele deixou esse jornal na minha casa quando ele foi embora. E depois de quase uma semana que ele já tinha ido embora, eu resolvi ler o jornal, esse jornalzinho acho que nem é mais 25 centavos, acho que é 50 centavos. E aí, por curiosidade, eu falei, vou ler, quem sabe tem alguma notícia boa aqui. Pasme vocês. Eu até agora eu não estou acreditando, sinceramente. Me dá nojo, me dá repulsa. Na página da frente sempre vem futebol, tragédia e pornografia. Você pode observar esses jornalzinhos baratinhos, de banca de padaria. É futebol, é tragédia, é sangue e imoralidade sexual na capa.
e sensualidade. E peito de fora, traseiro de fora. E eu confesso para você que eu tô aqui falando com você e pensando na reportagem, que até agora eu não consigo acreditar que eu li isso num jornal de tão grande rodagem. Na capa dele tinha uma jovem seminua, cujo holofote da reportagem em relação a ela era a vencedora do concurso da pepeca mais bonita do Brasil. Às vezes eu demoro a falar assim, é porque eu tô aqui pensando, como assim? Eu li, eu comecei a falar alto comigo mesmo, eu comecei a ficar nervosa com aquilo, eu falei, não, eu não acredito, não, eu não tô vendo isso. E quando eu abri o jornal para ler a matéria inteira, aí lá estava falando sobre um concurso para votar, para eleger a vagina mais bonita do Brasil. Inclusive, a vencedora do concurso, eu acho que foi a jovem que há uns 7 anos atrás, mais ou menos, estava leiloando a virgindade. Eu tô aqui falando para vocês, mas eu tô passada, eu tô perplexa. Eu tô enojada. Como que a imoralidade, a concupiscência sexual, ela tem sido não apresentada, mais forçada, mais empurrada, mais na marra, na tora, goela abaixo, de homens, mulheres, casados, solteiros e principalmente as crianças, têm sido um alvo de uma forma vil, de uma forma. Eu não tenho nem palavras. Como que eles querem forçar na marra, na tora, as crianças de terem acesso precoce à sexualidade de uma forma nojenta e errada. Inclusive, eu vi uma reportagem esses dias que é outra que eu fiquei. Quando eu vejo esses negócios, eu fico boiando. Eu confesso para vocês que eu fico assim, com a mente voando, falando com Deus: Deus, isso é verdade? Aonde escolas infantis, se eu não estiver enganada, em Goiás, na cartilha de procedimentos para com as crianças das creches, um deles, um dos métodos usados para acalmar as crianças é ensinar as crianças a se masturbarem. Isso quando você não pega uma mamadeira com o bico e o formato de um pênis. De tudo que eu tô falando aqui, sabe o que mais me dói? É que isso aí tá rodando, mas tá rodando de uma forma violenta e ligeira. E o povo não pega a Bíblia para ler. O povo tá morrendo. Não enxerga saída, não vê esperança porque não pega a palavra de Deus, fica escandalizado, entra em colapso e tem o dia de fúria e surta porque não foca em Cristo. Pensa nas coisas do alto. Leva sua mente nas coisas do alto. O inimigo não brinca de ser mal, ele joga pesado, pesado, baixo, grotesco,
para destruir famílias, casamentos. Se hoje a gente fica assustado com um casamento que não dura uma semana, um mês, em contrapartida, casais de 20 anos, 30 anos, aparentemente estabilizados, estão se separando. Pessoas estão se entregando ao vício, à prostituição, à pornografia, às drogas. Pessoas que trocam cônjuge pela sogra, pela cunhada, pelo cunhado, pelo filho. Pessoas que têm relacionamento com a esposa e com a própria filha. Pessoas que largam o seu cônjuge para se relacionar com um animal, com uma jumenta. Por que eu estou falando isso? Porque é a realidade, queridos. Não adianta fechar os olhos. O mundo jaz no maligno. E eu te falo com temor a Deus e como um conselho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Se você não orar, se você não pegar firme com a palavra, se você não tiver compromisso com Deus, temor, relacionamento, aliança com Deus, você vai sucumbir, você vai naufragar. A Bíblia fala que somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Você vê uma notícia ruim agora, você acha que o mundo está acabando, daqui a pouco você vê uma pior. Uma que chocou o Brasil esses dias foi uma mulher que abortou o feto, outubro do ano passado, enrolou num monte de sacolas plásticas, chegou na casa da vizinha, falou que não tinha um freezer para guardar a carne e pediu para que a vizinha guardasse para ela. E mais assustador do que isso é a vizinha ter guardado o pacote por mais de um ano. Novembro agora, meados de novembro. A mulher falou que procurou a vizinha lá que pediu para guardar a carne. Ei, tem muito tempo. Já tem muito tempo. E quando pôs para descongelar a carne, que ela viu o pezinho dentro do pacote. E quando foi olhar, era uma criança, um aborto que a vizinha tinha feito. Na hora deve ter ficado muito desorientado, porque para fazer uma coisa dessa, pediu a outra para guardar o pacote e congelar a carne, porque ela não tinha como congelar. Aí você vê isso e pensa, não tem mais nada de ruim para acontecer, amanhã acontece algo muito pior. Hoje a minha sogra comentando comigo de um pai que tinha um filho que tinha problema de hidrocefalia e esse pai cobrava para pessoas fazerem sexo com esse filho, com esse problema. E então era como se ele alugasse o filho dele. Ele recebia o dinheiro, em troca ele deixava as pessoas abusarem da forma que quisessem do seu próprio filho com problema mental, com esse problema de hidrocefalia. Enfim, isso que eu estou te falando é muito raso, é muito pouco diante do atoleiro que está aí para todo mundo ver, ouvir. Não espere chegar uma tragédia na sua família. Não espere o pior acontecer. Guarda a sua casa em oração. Cuida do seu lar. Cuida do seu lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Cuida da sua casa. Valorize a sua família, seja um guerreiro, uma guerreira que não abre mão daquilo que Deus colocou em suas mãos. Lute pela sua família. O inimigo ele não vem travestido com garras, com tridentes,
com os olhos vermelhos e suas unhas grandes e seu rabo afiado e aquela voz grossa. Ele chega sutil. Vigia. Cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Não conte a sua intimidade para as pessoas que Deus não permitiu você contar. Conte para Deus. Entra para o quarto. Tira tempo com Deus. O inimigo ele não avisa a hora que ele vai atacar. Esteja sempre ligado, alerta, sóbrio, vigilante. Vigiai e orai, assim como não sabemos que hora será a volta de Cristo. Vigia e ora, porque os dias são maus. E só aquele que estiver no esconderijo do Altíssimo é que a sombra do Onipotente descansará. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se, para que não caia. Amém?